Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alupar para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pelo canal de áudio em inglês. Para acessar a conferência em inglês, clique no ícone do globo no menu inferior e selecione o idioma desejado. Após isso, você pode selecionar silenciar o áudio original. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou seja, diferente dos esperados. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes nessa teleconferência o senhor José Luiz de Godoy Pereira, CFO da Alupar, e o senhor Luiz Coimbra, diretor de Relações com Investidores da Alupar. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Luiz Coimbra, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela participação no call de resultados do quarto trimestre de 2025 da companhia. Olhando a nossa agenda, eu vou começar destacando os principais acontecimentos que nós tivemos nesse trimestre. Em seguida, eu vou abordar a evolução dos projetos em implantação. Depois, eu vou passar pelos números do quarto TRI, com foco nos números regulatórios e pela destinação de resultados. E, por último, a gente vai demonstrar o desempenho da companhia no mercado de capitais. O primeiro destaque que nós tivemos foi a reafirmação do rating corporativo da companhia pela Fitch. Em dezembro do ano passado, a Fitch Ratings reafirmou os ratings da companhia. Ela manteve o rating AAA na escala nacional e o BB+ na escala internacional em moeda estrangeira, todos com perspectiva estável. Essa reafirmação ela é de extrema importância, nesse momento de investimento mais intensivo, dado que a gente ainda tem valores relevantes a serem captados nos próximos anos. Outro destaque relevante que nós tivemos no trimestre foi a captação dos recursos de longo prazo para a implantação da transmissora TECP. Atualmente nós temos 3 projetos em implantação no Brasil, a TPC, a TECP e a TAP. A TAP acabou sendo incorporada no contrato de concessão da TECP, então essa captação garante o funding de longo prazo da TECP, já contemplando os investimentos que estavam originalmente previstos para a TAP. Fica apenas pendente a estruturação do financiamento de longo prazo da TPC. Essa operação ela foi realizada por meio de uma emissão de debêntures incentivada. A liquidação financeira ocorreu no início de fevereiro. Nós captamos 2,45 bilhões. O prazo dessa dívida ficou em 12 anos, com um custo de IPCA mais 6,99, o que é equivalente a NTNB 2040 menos 40 bips. O último destaque que a gente traz do trimestre foram os pagamentos dos dividendos aprovados no final do ano passado. No período, nós fizemos 2 pagamentos de dividendos, que eles totalizaram 207,7 milhões. O primeiro pagamento ele foi referente aos dividendos que foram aprovados em RCA no dia 6 de novembro. Esse pagamento ocorreu no dia 6 de janeiro, no montante de 98,9 milhões, o que equivale a 30 centavos por unit. O segundo pagamento foi referente aos dividendos aprovados na RCA do dia 18 de dezembro. Esse pagamento ocorreu no dia 12 de fevereiro, no montante de 108,8 milhões, equivalente a 33 centavos por unit. Passando agora para a próxima sessão, a gente traz a evolução dos projetos em implantação. Nesse slide, a gente está trazendo uma visão um pouco mais detalhada, dos avanços fundiários e de licenciamento ambiental, além da evolução que nós tivemos nas contratações e na execução das obras.
Na frente fundiária, nós tivemos um avanço relevante nos projetos internacionais. Acho que o destaque aqui fica para TCN, TEL e TEP, que já estão com 100% das áreas de subestação negociadas. No licenciamento ambiental, o principal marco nesse TRI foi a emissão da licença prévia da TAP, que ocorreu em novembro. Quando a gente olha as contratações, nós tivemos um avanço importante na SED, que é o nosso projeto no Chile, com a contratação dos transformadores, compensadores e equipamentos de pátio. Já nos projetos TEP e TSA, que são 2 projetos no Peru, nós também tivemos um avanço relevante, tivemos a contratação dos transformadores, reatores e equipamentos de pátio. Em termos de execução de obra, atualmente nós temos 2 projetos que estão em fase de obra. O primeiro deles é a TECP, que é o nosso projeto aqui no Brasil. Esse projeto está com 28% de avanço físico. E o segundo projeto é a TCN, um dos nossos projetos no Peru, que a gente fechou o 4º trimestre com 24% de avanço físico. Seguindo na nossa agenda, a gente passa agora para os números regulatórios. Olhando a receita líquida, ela totalizou nesse trimestre 932,3 milhões. Isso representa um crescimento de 6,9% em relação ao mesmo período de 2024. O segmento de transmissão, ele contribuiu com um crescimento de 96,1 milhões no faturamento. Nós tivemos 2 impactos aqui. O primeiro foi o reajuste da RAP. A gente teve um reajuste de 5,32% para os contratos indexados em IPCA e um reajuste de 7,02% para os contratos indexados em GPM. E o segundo impacto foi a entrada em operação comercial da TCE em outubro de 2025. Esse é o nosso primeiro ativo de transmissão na Colômbia. Quando a gente olha o segmento de geração, nós tivemos um recuo de 20,6 milhões no faturamento. Basicamente aqui a gente teve o final dos PPAs, dos contratos bilaterais que a gente tinha nas usinas de Queluz e Lavrinhas. Então, a usina de Queluz, o PPA se encerrou em junho do ano passado e Lavrinhas em setembro. Então, a gente acabou vendendo energia nesse trimestre a um preço um pouco abaixo daquilo que a gente tinha nos nossos contratos. Olhando o EBITDA, ele totalizou 709,4 milhões nesse trimestre. Isso representa um crescimento de 8,5% em relação aos números contabilizados no 4º trimestre de 2024. Tivemos aqui 3 principais impactos. O primeiro foi esse da receita que eu acabei de mencionar. Depois nós tivemos um aumento de 9,9 milhões nas despesas administrativas e gerais. Aqui basicamente esse aumento se deu em razão da entrada em operação da TCE, né? E nós tivemos algumas despesas com consultoria e provisões tributárias em 2 transmissoras, na TME e na SED. E o último destaque foi esse aumento de 8,3 milhões na conta de equivalência patrimonial. Isso é exclusivamente pela entrada em operação comercial da TNE, que ocorreu em setembro do ano passado. A TNE é o único ativo nosso que não é consolidado. Olhando o lucro, ele totalizou 191,6 milhões, um crescimento expressivo, 95,5% em relação aos 98 milhões que foram registrados no mesmo período do ano anterior. E aqui acho que nós tivemos 4 principais impactos. O primeiro foi esse aumento de 55,3 milhões no EBITDA que eu acabei de mencionar. Acho que o principal impacto foi essa redução de 88,3 milhões no resultado financeiro. E aqui eu vou segregar. A gente teve um aumento de 59,3 milhões nas receitas financeiras, que foi decorrente do aumento do CDI. O CDI ficou em 3,53% nesse trimestre e no 4º trimestre de 2024 ficou em 2,63%. Quando a gente olha as despesas financeiras, nós tivemos uma redução de 29 milhões e basicamente aqui foi em razão da variação cambial entre os períodos. Nesse trimestre, nós tivemos uma desvalorização da moeda peruana frente à moeda do Brasil, o real.
Outra conta importante aqui foi esse aumento de 21,4 milhões na participação dos minoritários. Isso foi reflexo da melhora no resultado de algumas transmissoras, das transmissoras que a gente tem dívidas indexadas em IPCA, dado que esse índice ele apresentou um recuo no quarto trimestre de 2024. Esse índice fechou em 1,92% e nesse trimestre esse índice ficou em 1,08%. E a última conta que eu vou destacar aqui foi esse aumento de 22,9 milhões na depreciação e amortização. Isso é reflexo da entrada em operação comercial da TCE, que foi em outubro do ano passado, e da ELTE, que foi também em julho de 2025. Quando a gente olha agora no próximo slide os números em IFRS, a receita líquida ela apresentou um crescimento de 3,6%, fechando esse trimestre em 1.164 bilhões. O EBITDA ele totalizou nesse trimestre 782,6 milhões e a margem EBITDA ajustada ficou em 78,8%. Já o lucro IFRS ele totalizou 282,5 milhões, isso representa um crescimento de 22,7% em relação aos 230 milhões que foram contabilizados no quarto trimestre de 24. Passando agora para o próximo slide, nós apresentamos o endividamento da holding. Então, a controladora ela contabilizou uma dívida bruta nesse trimestre de 884,8 milhões. Essa dívida ela é referente à oitava emissão de debêntures. Essa é uma dívida com custo de IPCA mais 6,5% e foi feito um swap para 96,35% do CDI. A posição de caixa ficou próxima de 1,3 bilhão de reais. Isso resultou em uma dívida líquida nesse trimestre de 383,8 milhões. Passando para o próximo slide, nós apresentamos o endividamento consolidado. A dívida bruta ela totalizou nesse trimestre 12 bilhões 587 milhões. A posição de caixa ficou em 3 bilhões 229 milhões, resultando em uma dívida líquida de 9 bilhões 359 milhões. Quando a gente olha a estrutura da dívida consolidada, nós não tivemos nenhuma variação significativa. A maior parte da nossa dívida, 52%, ficou indexada em IPCA, seguida pelo CDI com 27%, e a dívida dos projetos que nós temos fora do Brasil, que são as dívidas em cesta de moeda, fecharam o trimestre representando 14,7% do endividamento consolidado. Seguindo agora para o próximo slide, nós apresentamos a destinação dos resultados e os dividendos que foram recomendados em RCA. O Conselho de Administração ele recomendou à Assembleia Geral da Companhia, que está agendada para o dia 16 de abril, a aprovação da distribuição de dividendos no montante de 9,9 milhões. Esse dividendos ele corresponde ao saldo complementar dos dividendos que a gente antecipou em dezembro do ano passado. Essa distribuição ela equivale a 3 centavos por unit. O pagamento ele será realizado em 60 dias após a aprovação pela Assembleia Geral da Companhia. A data recorde ficou para o dia 16 de abril, com as ações passando a ser negociadas ex-dividendos a partir do dia 17 de abril. Com essa proposta, o total de dividendos distribuídos referente ao exercício de 2025 totalizou 356 milhões, o que equivale a R$ 1,08 por unit, em um payout de 50,8% em conformidade com a política de dividendos da companhia. Esse montante ele representa um crescimento expressivo de 29% em relação aos 275,7 milhões que foram distribuídos referente ao exercício do ano de 2024. Acho que essa distribuição, nesse momento de forte ciclo de investimento, reflete um pouco do compromisso da companhia de buscar esse equilíbrio entre dividendos e o crescimento da companhia. Passando agora para a próxima sessão, nesse último slide,
a gente demonstra o desempenho da companhia no mercado de capitais. Olhando o ano fechado de 2025, as ações da Alupar apresentaram uma valorização de 29,07%. Um outro ponto que eu sempre destaco é o volume financeiro. Nós fechamos o ano de 2025 com um volume médio diário de 27,6 milhões. Com isso eu fecho a minha apresentação e a gente pode seguir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Para fazer perguntas por escrito, basta clicar no ícone de Q&A no menu inferior e escrever sua pergunta junto com seu nome e companhia. Por favor, aguardem. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Victor da Cunha, do Itaú BBA. Boa tarde, pessoal. Conseguem dar mais detalhes sobre a queda anual no custo com compra de energia no trimestre, visto que os impactos de curtailment foram maiores, assim como o PLD? Obrigado. Oi, boa tarde a todos. Olha, basicamente isso tem três fatores, né? O curtailment, na verdade, não foi tão maior no quarto tri, e aí acho que depende da planta a planta, depende do ponto de conexão. Tem a questão da sazonalização, da garantia física das hidráulicas, que estava mais alocado, e o GSF, que deve ter sido menor do que foi no ano anterior, né? Quer dizer, é um misto do GSF e alocação, da sazonalização. Basicamente, são esses fatores que explicam um custo menor aí. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Vitor Souza, da Genial Analisa. Por favor, o senhor pode prosseguir com sua pergunta. Alô, bom dia, boa tarde, me escutam? Sim. Vamos lá. Eu entendo que vocês vão alcançar 18% das suas receitas em ativos fora do Brasil. Observando os múltiplos de transação, até aquela linha que ficava lá no Chile de vocês, bem antiga, né? Uma transação já bem 2016, se eu não me engano, ela saiu ali por mais de 20 vezes a EBITDA, quase 30. Eu penso que, no relativo, esses ativos fora do Brasil seriam mais valiosos do que aqueles que estão dentro do Brasil. Vocês têm alguma estratégia para tentar colocar uma luz no valor desses ativos? Seja, eu pensei, por exemplo, no caso de um spin-off seguido por um IPO somente desses ativos fora do Brasil. Existe algo nesse sentido para trazer uma melhor percepção de valor desses ativos estrangeiros para o case da empresa como um todo? Ou não existe nenhuma discussão nesse sentido? Valeu, obrigado, boa tarde. Eu acho que nesse momento, né, essa questão de descolamento entre a percepção e o valor de cada ativo deles está muito ligado ao fato de serem projetos novos, ainda em implantação, sem licença de ambiental. Então, eu acho que isso tudo gera uma percepção no mercado ainda de não contar muito com isso, né? Com relação aos múltiplos, isso depende caso a caso, e aí tem que analisar projeto a projeto, porque você tem projetos que são perpétuos, tem projetos que têm prazo de concessão, os prazos de concessão são um pouco maiores do que aqui, os que não são perpétuos, os que são perpétuos você tem a perpetuidade que é colocada nos modelos, e acho que também o fato de você ter um prazo de execução longo, né, de 5 anos, isso faz com que você acabe pesando a mão no desconto, né, no período da construção, pelo fato de você ter esse risco atrelado à execução, né? Então, basicamente, acho que são esses fatores. Uma vez que esses projetos entrem em operação, acho que automaticamente isso vai entrando e vai incorporando o valuation da companhia. Com relação a fazer um spin-off, nesse momento a gente não pensa nisso, não quer dizer que isso não possa ser estudado para frente, mas nesse momento não é a nossa ideia. A gente acha que tem uma questão também importante de sinergia e
fazer um spin-off perderia um pouco dessa sinergia que existe entre todos os ativos. Então, mas não quer dizer que isso não possa ser cogitado, tá? Então, posso dizer para você que nesse momento a gente não tá olhando para isso, não. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Érico Salute, investidor. Por favor, pode prosseguir. Alô, boa tarde, estão me escutando? Sim, Ô, obrigado por pegar minha pergunta aí. Parabéns pelos resultados, primeiramente. Sobre a questão do curtailment, vocês mesmo colocaram ali, está tornando-se mais frequente. Imagino que a companhia esteja olhando isso para frente, tentando fazer alguma projeção. E eu queria saber de maneira direta se tem algum hedge, alguma coisa sendo construída para mitigar o possível impacto dessas ocorrências no balanço. Obrigado. olha, a gente trabalha aqui com políticas de hedge, né? Então, a gente faz hedge de alumínio. Agora, cada projeto tem um peso diferente de outros, né? E, enfim, isso daí a gente considera também no modelo de cada negócio, né? Com relação à questão de curtailment, você está falando de rede de energia, aí a gente posiciona o nosso portfólio ano a ano, né? Porque a gente vai estar um pouco mais long o ano que vem, né? Então, automaticamente, a gente vai gerenciando esse portfólio em função das nossas vendas e da nossa exposição. Então, isso é uma coisa que se faz constantemente, né? O curtailment afeta a garantia física, lógico, mas eu ainda estou bastante esperançoso que essa questão do curtailment vai ser resolvida. Eu acho que já foram dados grandes passos nesse sentido, já foi muita coisa feita, já tem muita legislação sobre o assunto, acho que falta alguns detalhes na regulamentação, alguns pontos, então eu acho que isso aí automaticamente vai se resolvendo ao longo do tempo. Não só com isso, como também com o reforço que está sendo feito no grid de transmissão, né? Eu acho que esses dois pontos vão aliviar bastante essa questão aí. Mas isso é um gerenciamento que se faz com o portfólio e faz a projeção do curtailment. A gente faz as projeções de curtailment baseados nas melhores práticas aqui possíveis de se enxergar ano a ano e vai gerenciando esse portfólio. Tá certo, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Belo, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Boa tarde, aliás. Queria saber um pouco da visão de vocês para o próximo leilão de transmissão aqui no Brasil e qual o nível de atratividade vocês têm observado, principalmente em relação aos leilões que vocês têm participado Latam. É difícil dizer, cada leilão é um leilão, depende da quantidade de players excessivamente agressivos, né? O último leilão que a gente participou aqui, a gente não ganhou nenhum lote, a gente achou o nível de agressividade muito alto, né, para as condições de mercado. Latam, a mesma coisa, também depende de caso a caso, tem projetos que têm uma competição enorme e uma agressividade enorme dos players, então é muito difícil de dizer assim, vai ser assim ou não vai ser assim, né? Eu acho que isso é caso a caso. Onde você tem sinergia, possa ter eventuais sinergias, então isso é um estudo enorme que a gente faz de projeto, concepção de projeto, que é muito importante, né? Então, é difícil a gente cravar, é um negócio muito tailor-made. Boa, perfeito. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alexander Faber, investidor. Qual a estimativa de ano final do fim do ciclo de investimento da companhia? Eu não entendi direito a pergunta. Qual a estimativa de receita ou qual a estimativa de CAPEX, né? No término dos ativos desse pacote que a gente tem aqui de investimento, ele termina em 29. Então,
em tese, em 2029, estarão todos esses ativos operando. Em termos de CAPEX, nós estamos falando mais ou menos de 2 bilhões de dólares, né? Dá mais ou menos 10 de reais de CAPEX total nesses projetos todos aí. Basicamente é isso, né? Lembrando que para fazer uma pergunta por áudio, por favor, pressione o botão levantar a mão. E para fazer perguntas por escrito, basta clicar no ícone de Q&A no menu inferior e escrever a sua pergunta junto com seu nome e companhia. Por favor, aguardem. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. José Luiz para que faça as considerações finais da companhia. Bom, gostaria de agradecer, então, mais uma vez a todos que participaram do nossa apresentação dos resultados e também deixar a companhia aqui à disposição de vocês que têm interesse, investidores, não investidores, mas interessados em conhecer melhor, com a nossa equipe de RI aqui está à disposição de vocês. Uma boa tarde a todos e até a próxima apresentação. A teleconferência da Alupar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.